Pequena Coreografia do Adeus. É o seu segundo livro, e aí tem aquele friozinho na barriga, né? Um sucesso tão Oh, grande do primeiro, né? com certeza, eu fiquei bem tensa, assim, principalmente no processo, né, durante a escrita, para encontrar o meu livro. Eu senti um peso, assim, dessa responsabilidade de repente, ter leitores, né, porque quando eu publiquei O Pássaro, eu não sabia o que era ter leitor. E, de repente, ele começou a ter leitores, né, as pessoas começaram a conhecer a obra. Então, isso, num primeiro momento, durante o processo, foi um peso, mas eu precisei acolher esse medo de alguma forma e aí mergulhar no processo criativo do Pequena, que durou 4 anos, né? Eu entreguei O Pássaro em 2016, a gente publicou em 2017 e eu entrego meu segundo livro em 2021. Foi um tempo longo de gestação, estudo, pesquisa, e foi super importante esse tempo para levantar o livro de fato, né? Na pandemia, você já estava com o livro pronto? Quando começou? Ele estava, na verdade, ele estava numa versão já quase mais próxima da que eu publiquei, mas eu fechei com o editor em março, né? Então eu levantei o livro que está muito parecido com esse que eu publiquei de março a agosto, mas já tendo feito muitas pesquisas antes, tentando entender qual era a história que eu queria contar. Mas o grosso do livro mesmo foi de março a agosto do ano passado, durante a pandemia. Pois é, em casa, Em diante da casa. impossibilidade de encontrar as pessoas, você se aprofunda nos relacionamentos, né? É Nessa nossa verdade. troca, nessa É história da gente ser verdade. nós, né? Nós, quando a gente é nós, né? É verdade. Eu acho que era um tema que eu já queria falar, já estava claro para mim, que seria a história dessa menina que está sendo atravessada por uma violência muito grande dentro de casa, por um abandono grande, né? Os pais dela estão se divorciando e é um divórcio muito tumultuado e a mãe dela lida de uma maneira bastante peculiar, digamos assim, né? Sobre esse abandono, assim. E a Júlia está muito à deriva dessa família, dessa violência que acontece, né, dentro de casa. E ela é uma menina muito pouco olhada pelos pais, tanto pelo pai quanto pela mãe. Ela tem uma relação diferente com os dois, com a mãe é uma relação é, muito violenta também, não só fisicamente, mas emocionalmente, e com o pai é uma relação muito distante. É um pai que se dá o direito de ser pai só aos fins de semana, né? Ele de alguma forma não acolhe essa menina todos os dias, não está atento, né, ao que acontece com essa menina dentro de casa. Então a Júlia ela sente o abandono na pele e quando o pai se divorcia da mãe é como se esse pai se divorciasse dela também. Ela sente essa ruptura com ela, né? Também com esse estado de filha e uma descrença que ela tem do amor. Eu acho que é por isso que ela começa a escrever nesse diário, enfim, porque é um lugar onde ela consegue ser escutada, onde ela consegue falar sobre as dores que ela está sentindo com uma liberdade muito grande que em casa ela não tem. É, o seu livro é em primeira pessoa, então a gente ouve a voz da Júlia. É uma voz, e é uma voz muito profunda, né? A literatura traz essa possibilidade da tradução de sentimentos que muitas vezes a gente mesmo não consegue fazer ali, né? Nós mesmos não conseguimos fazer. A literatura tem esse poder e dá essa voz para ela. Quando dá voz para a Júlia, ai, dá voz para tantas outras meninas, né, que a gente conhece, para as meninas que a gente foi, É né, verdade. muito, né? Eu tenho muito esse desejo, de alguma forma, de colocar essa menina em cena que carrega esse abandono da infância, porque eu sinto que a infância é uma fase fundamental para a nossa formação. Depois, o que a gente se transforma é muito fruto do que a gente viveu, do que nos atravessou naquele tempo. E a Júlia foi atravessada, ela é uma menina muito sensível, né? Então, ela foi atravessada por esse trauma central de abandono dentro de casa, que de alguma forma a gente acompanha na fase dela adulta, essa ruptura, né? Esse vaso quebrado por dentro, que é como eu utilizo essa metáfora da Júlia, como se ela tivesse toda quebrada por dentro. Então não tem como sair ileso, né, de tudo que aconteceu. Ainda que ela seja muito sensível, muito corajosa e que tente buscar sua individualidade em meio ao caos, ela está muito machucada e a gente vai percebendo isso nos outros laços que ela vai estabelecendo com esses estranhos que ela vai conhecendo na fase adulta, né? Uhum. É um livro que trata isso dos nossos relacionamentos, de como a gente se conecta e se relaciona com as pessoas e de como isso começa dentro da nossa casa, né?
Exato. E às vezes a gente não tem controle nenhum, porque nesse momento da infância é o momento que ela precisa tanto dos pais, né? Ela tá muito à deriva do que chega, ela não tem como se defender. Então ela recebe tudo isso num momento que eu sinto que a infância dela foi roubada, né? Ela amadurece muito rápido. Ela é uma menina com uma voz já muito madura, numa família disfuncional, em que ela acaba muitas vezes cuidando dessa mãe, cuidando desse pai e sendo pouco cuidada, pouco olhada, e isso tem as suas consequências também. Sim, a relação dela com a mãe, vou separar aqui, com a mãe e com o pai, né? Porque a gente percebe muito isso logo no início do livro. A relação com a mãe carrega também a relação que a própria mãe teve com a mãe, né? Exato. Então, esse ciclo de mulheres vivendo opressões, e a Júlia tá aí nessa ponta. E você fala dessa herança, né? A gente carrega muitas heranças. E como é que se desfaz delas, né, depois? Tem um pouco dessa reflexão, né, Aline? Nossa, muito, Adri. Eu acho que essa talvez seja a reflexão principal do livro, é o centro do livro. Porque eu queria que, de alguma forma, mostrando esse abandono que acontece na vida dessas mulheres do livro, na avó da Júlia, na dona Vera, que é a mãe da Júlia, e a Júlia, eu queria que a Júlia fosse a personagem que interrompesse esse karma, de alguma forma que ela parasse essa violência. E no começo, ali na infância dela, a gente sente que ela está repetindo esses modelos de violência, né? Ela tem conflitos com amigas, que ela acaba indo para um lugar de fisicalidade, de violência física, porque é o que ela recebe e ela não sabe estruturar. Mas eu acho que quando a arte entra na vida dela, ainda que ela nem perceba, ainda que ela nem dê esse nome para o que ela está fazendo, ela consegue parar. Então, ela é a personagem que faz, ela não paga com a mesma moeda, ela é a personagem que distribui afeto, apesar de nunca ter recebido isso dentro de casa. E eu acredito muito nisso, eu acho que essa coragem, esse nos conectar com a nossa essência e não ser quem fizeram da gente, mas ser de fato quem a gente é uma revolução. E é sobre isso o livro, eu acho que é aí que está o fio da esperança que a história traz um pouco. É, é um livro que sensibiliza a gente. Eu vou ficar citando mais o início porque aí é melhor, né, para as pessoas, para a gente não entregar a história, né, inteira. Tem que ter uma surpresa, a gente tem que dar É verdade. e é muito bom a gente sendo surpreendido conforme a gente lê o livro. Mas a Júlia, quando ela diz que ela não quer ser como a mãe dela, tem essa liberdade, mas isso é tão violento também, né? É duro. Ai, é tão violento de alguma forma também. Você quebrar o ciclo é importante, a gente transgride, a gente realmente não quer ser como os nossos pais, mas ela tá muito carregada de dor, né, Aline? Tá. E a dona Vera, que é a mãe da Júlia também, né? E a gente fica num lugar que, por mais que a Júlia tenha dado afeto para essa mãe, de alguma forma tenha buscado esse afeto também, ela não consegue salvar, né? É como se esse corpo já tivesse à margem da própria dor e ela não tem essa força para salvar essa mãe desse lugar que a mãe está, que é um lugar de abandono, é um lugar de paralisado, né? A Júlia é puro movimento. Ainda que ela sofra, ela se locomove nessa dor, né? Ela é uma personagem que caminha, ela vai adiante. Ela tenta encontrar uma saída. Ela está sempre buscando um lugar por onde escapar. E essa mãe acabou ficando centro da própria dor. Ela cultiva esse lugar, né? De alguma forma, a dor e o que ela perdeu cria a identidade dela, quem ela é, onde ela se apoia. E é um lugar que a gente não deveria nunca se apoiar, né? O que a gente sofreu não pode ser o que a gente é. Isso é parte da nossa história, mas a gente tem que ressignificar de alguma forma, né? E a Vera não tem forças para isso. Então, é uma personagem também que dá vontade de acolher, que não queria colocar ela também como uma pessoa, uma mãe cruel só, sabe? Algo que a gente sabe que o que ela faz é muito errado, mas eu também queria colocar essa humanidade nela, esse lugar de vulnerabilidade de uma mulher que sofre, e eu acho que especialmente nesses momentos noturnos que ela tem com a Júlia na infância, né, à noite, que elas conversam, a gente consegue perceber que é uma mulher que tinha sonhos, que tinha um lugar dentro dela de ternura, mas que foi atravessada pela vida, também pela maternidade, que às vezes muitas mulheres não estão prontas para ter um filho, e tem um filho num momento da vida que não é o ideal, e como é que ela lida, né, com isso tudo também. Então eu queria trazer essa humanidade, essas camadas para essa personagem da Vera, mãe da Júlia. É, e como a relação do pai também, né, constrói a Júlia, né? O relacionamento que ela tem com Muito. outros homens, e é esse pai, como você disse, o pai
que se permite ser um pai de final de semana, um homem que, a partir do divórcio, olha para a vida dele, olha para frente e deixa a filha para trás. Certeza. Ele está muito conectado com essa liberdade que ele quer, né? Esse homem solteiro, essa vida de alegrias que a gente também só vislumbra a partir do olhar da Júlia, que está um pouco dilatado também, né? Por conta da dor. Ela, a partir do momento que o pai sai de casa, ela fala no momento do livro que ela quase prefere quando ele estava, porque de alguma forma a dor, né? O cansaço de viver num ambiente tão desgastado unia os dois. Os dois, de alguma forma, eram vítimas da mãe, né? E agora eles estavam separados, só ela estava nesse lugar, ele já estava livre, né? Quase como se eles estivessem numa prisão antes, fossem companheiros de cela. Ela não consegue mais se conectar com o pai, e ela tem um desejo muito grande de conexão, tanto com o pai quanto com a mãe. A Júlia, ela quer ser filha, ela busca isso o tempo todo, mas ela não encontra esse espaço. Ela vai encontrar depois, né? Um pouco mais madura, em outros colos, mas nos colos dentro de casa ela não consegue encontrar. Esse livro consolida a sua forma de escrever, o seu jeito de escrever, o seu estilo, como você apresenta uma história para a gente. E para você foi também um mergulho nessa sua narrativa, na narrativa que você cria, na forma que você cria? Ai, muito, Dri. É uma investigação, né, que eu sempre pretendo não cristalizar. Não é porque eu descobri algumas coisas na minha própria linguagem que eu quero de alguma forma deixar isso, eu quero sempre deixar em movimento, né, essa investigação. Então, cada livro, cada história que eu começo a contar, eu tento encontrar a partir da história o que a minha linguagem pode gerar de experiências originais dentro da página. Nunca antes, sabe, assim, eu quero isso, e vou para a página com essas ferramentas. Não, eu deixo sempre a história e esses personagens me trazerem possibilidades linguísticas ali na folha. E uma coisa que aconteceu muito de forma orgânica mesmo, a partir dessa investigação, foi essa letra em fonte menor da Júlia, né? Esse eu pequenininho e outras palavras que estão numa fonte pequena, porque tem muito a ver com o que a Júlia ainda não consegue dizer no mesmo volume das outras coisas, porque dói mais, porque está num lugar ainda mais subterrâneo. Então, eu gosto dessas investigações que vão se instalando a partir dos personagens. É sim, a experiência que a gente tem como leitor é uma experiência diferente. Eu me pego também sendo ali conduzida pela Júlia, quando essa linguagem, né, tá ali a serviço dessa personagem também. Então você se apequena com ela, você cresce com ela, e a tabulação que você faz, a separação que você faz, ela acontece no momento da sua escrita, porque é como uma poesia fluida. Isso acontece no momento da escrita, você já vai fazendo essa não metrificação, mas essa separação aí. Sim, é no momento da escrita. Depois a edição, ela é muito mais de corte, de tentar deixar a cena mais viva, mais na pele da página, mas a diagramação, o jeito que a página ocupa, as palavras ocupam a página, é tudo na hora, assim, não é algo que eu planejo, vem muito dessa concentração da escrita. E eu depois percebo, né, entendo por que isso se instalou. Eu vejo, bom, esse corte aqui tem a ver, eu sempre olho, né, mas eu confio muito nesse poder intuitivo, dessa concentração de escrita. Eu acho que esse é o lugar da criação. E depois a gente limpa, arruma, ajeita, mas eu confio especialmente nesse lugar de jorrar dentro da história, a partir da história, sabe? Tem um movimento, tem uma respiração, uma cadência, um ritmo, uma música, né? Que habita a sua cabeça nessa Eu escrita. uso, eu uso, até achei lindo você falar da palavra condução, né? Você falou que a Júlia te conduz, e eu fico muito feliz porque eu sinto que o livro, eu queria muito que ele fosse essa valsa, que ele tivesse uma música interior, sabe? Porque a música é muito importante para a Júlia, é um lugar onde ela, além da escrita, né, que de alguma forma vai se instalando na rotina dela, a música também é um lugar que ela consegue descansar um pouco do que acontece, né? Então, eu queria que a música tivesse presente, ela está presente dentro da história, mas também essa musicalidade, esse ritmo. E eu escutei algumas músicas para criar a Júlia, os capítulos, e eu fiz até uma playlist que eu e a companhia, a gente publicou essa semana nas redes sociais. Então, quem tiver curiosidade, tá no Spotify, tá separado pelos capítulos, então tá Júlia, Terra e Escritora, são 3 playlists, 3 atos de playlist, e são as músicas que me acompanharam durante esse processo de escrita.
Ah, que maravilha! Também tem essa possibilidade. Aí é o livro e a leitura como uma experiência, né? Que se aproxima do Exato. teatro de alguma forma, Ixi, né? O teatro. Aí pronto, aí o a gente teatro. volta para os nossos assuntos de sempre. Muito, Dri. Eu acho que essa é a busca mesmo, de trazer um livro que proporcione uma experiência sensorial também para as pessoas. Que não seja algo que a gente lê, enfim, entra na história, mas que também a gente sinta na página ali. Eu quero proporcionar, sabe, o desejo que eu tenho. Então, eu acho que essa inquietação da palavra, da ocupação, das fontes, tem muito a ver com esse meu desejo de proporcionar uma experiência sensorial também, por conta de eu ter sido atriz e gostar muito dessa vivência palco e público, né? Assim, a Júlia, essa personagem que a gente acompanha durante todo esse livro, ela foi a primeira coisa que surge para você? É isso? Eu quero falar dessa mulher e ela aparece nessa idade para você? Ou você veio lá da Júlia mais madura e retrocedeu? A Júlia, por que a Júlia? Quando a Júlia surge? Eu não sei se tem um lugar, é que eu não consigo nem fazer a pergunta direito, porque é aquela pergunta de leitor que a gente quer saber do parto, sabe? Sim, A gente quer saber o foi doido, parto, assim. assim. Como é que foi, né? Mas foi doido porque a Júlia foi a primeira coisa que surgiu do livro. Ela veio com maior força, ela já veio com esse nome de Júlia Terra, e ela veio na idade jovem dela, na segunda fase, assim, com esses 20 e poucos anos. E aí, quando ela chegou, porque tinha investigado uma protagonista em cena durante uma trajetória, eu não queria me apegar a ela. Eu falei, não, ela não vai ser a protagonista, e fiquei colocando ela de lado nas primeiras versões do livro. E ela insistindo em entrar, porque é uma protagonista que queria ser protagonista, né? Quando eu escutei a Júlia, também muito a partir das leituras das minhas editoras na companhia, a Camila e a Esté, elas falaram, Aline, o livro é a Júlia, você não pode ignorar isso. Aí eu deixei ela entrar na narrativa, pronto, a coisa fluiu, porque era dela a história, sabe? E ela reivindicava esse espaço o tempo todo na minha criação. Então, uma coisa que eu percebi muito no segundo livro é que eu sou um tipo de escritora que não pode ficar colocando cerca para criar. É a própria história que tem que me guiar pela narrativa, e não os meus desejos como escritora, enfim. É a partir do que a história se instala, do que vem para mim, eu mergulho nessa inspiração e aí a história vem com mais força. Você falou no início que você fez muitas pesquisas, as pesquisas iniciais para construir as personagens desse livro. Que tipo de pesquisas são essas? Eu, por exemplo, fiz boxe, porque tem um personagem que é um ex-boxeador, né? E eu Sim, queria muito. que E eu sinto que maravilha! o Vegas. Eu sinto que o Vegas, ele é um personagem espelhado da Júlia, de alguma forma. Ele Aham. tem muito a ver com ela, assim, com a trajetória dela, de alguma forma. Só que não de um jeito tão óbvio. E eu não consegui encontrar muita ressonância em mim a partir desse lugar de ser um boxeador. Eu não consegui encontrar. E, assim, eu preciso encontrar algum caminho dentro de mim. Não que eu precise ser o personagem, mas eu preciso encontrar esse caminho. Como atriz também eu tinha esse processo, né? Ainda que a gente esteja interpretando um personagem que vá por lugares que a gente nunca iria, a gente precisa encontrar essas motivações internas. Então eu fui fazer boxe, conversei bastante com meu professor de boxe durante essa minha pesquisa, fui assistir algumas lutas também, porque eu sentia que era muito importante para trazer esse personagem com verdade, né? E uma outra inspiração grande que eu tive foi a Pina Bausch, porque eu, bom, sou apaixonada pelo trabalho dela, né? Ela é uma deusa, uma poeta, uma coreógrafa alemã, mas assim uma poeta, né, no palco, assim as imagens que ela cria. E eu queria muito trazer um pouco do Café Müller, especialmente, que é uma peça dela, de alguma forma para essa dança da Júlia, porque eu sinto que tem muito a ver com essa criar laços, romper laços, não conseguir sair de um mesmo espaço e ser pesado e ser leve. Então é uma peça que me inspirou muito e eu dei o nome do café, né, que é o lugar que a Júlia trabalha, em homenagem ao Café Müller, que é esse espaço também de abandono e pertencimento que eu acho que muito a ver assim com a trajetória da Júlia. Ai, Aline, pequena coreografia do Adeus tem a ver também com essa questão da dança. Tem muitos lugares que a gente vai a partir desse título. E ele tem alguma história especial para gente? Pra gente? Tem esse título, ele nasce assim já na última versão.
eu estava com alguns títulos provisórios e uma leitora minha, ela chama Aline, tem até um agradecimento para ela no livro. Ela compartilhou, eu tinha um blog antes, né, há um tempo atrás, e ela compartilhou um texto meu antigo que falava sobre essa pequena coreografia do adeus e esse laço e essa vontade de ficar e partir. E é um texto curtinho, assim, que eu nem lembrava mais. E tem essa frase no final, pequena coreografia do adeus. E essa pequena coreografia do adeus são umas folhas de outono que estão se despedindo ali da praça. E aí, quando ela compartilhou e eu já estava no processo, eu li e falei, meu Deus, esse texto é o livro maior. E eu nem lembrava. E aí eu falei, poxa, que ótimo, achei meu título, porque tá aqui, né, a essência do livro. E agradeci ela. E ela ficou super feliz depois também, mas foi ela quem me mostrou. Ai, que bonito isso, não é? E arrepia a É lindo, gente. É muito lindo. Eu fiquei é muito arrepiada lindo. agora de você já ter, de alguma forma, esse livro, essas ideias, ter o que você quer falar pra gente, né? E a gente tem que ficar fazendo votos e refazendo votos para falar o que a gente quer falar, né? Porque É senão verdade, é verdade. a gente E no se fim, dispersa. é verdade. E eu acho que no fim a gente tá sempre falando as mesmas coisas, né? E a gente vai encontrando outros caminhos para dizer por um outro ângulo, de uma forma diferente, chegando diferente no tema. Mas quando eu olho para os meus escritos, eu sinto uma unidade temática também muito grande. E às vezes eu, antes de escrever um livro, eu estou escrevendo textos, sempre escrevo textos curtos, e eu acho que esses textos curtos têm essa função também, de alguma forma a gente investigar esse material interior, sem esse compromisso de ter que entregar um livro, mas essa investigação poética mesmo. E aí surge, né, a partir desses textos sem compromisso, os nossos temas, assim, ali na mesa. A gente fala, puxa, eu não sabia que isso estava tão forte dentro de mim. E aí você mergulha com mais consciência, né? É, vou fazer a última pergunta, senão não paro nunca mais. Mas esse livro inicia a gente entendendo um pouco da Júlia a partir da dor dela. E aí você mesmo falou agora e que a gente tem que tentar ser traduzido a partir de outros elementos, não só a partir da nossa dor, né? Mas o livro começa com a gente entendendo a Júlia a partir das dores que ela sente, mas aí a gente segue a vida dela e tem os encontros, e muitos deles felizes. De alguma forma, Aline, eu achei o livro esperançoso, sabe? Dos afetos. Ainda que a gente Bom, mergulhe nos sentimentos, e talvez até porque a gente mergulha tanto nesses sentimentos, eu saí esperançosa dos afetos, de como eles são importantes para a gente. Queria saber do seu sentimento e se você tinha alguma intenção em relação a isso, a essa mensagem. nossa, Adri, muito, assim, quando você fala, eu fico de novo muito feliz, porque eu queria muito trazer um livro que carregasse uma esperança maior do que o pássaro carrega. Porque o pássaro, ele traz essa história de perdas dessa mulher quase sem nenhuma redenção. A redenção que ela encontra é ali com o vento, né, mais no final do livro, mas que também de alguma forma é tirado da vida dela. E eu, depois que escrevi o pássaro e comecei a ter leitores, como a gente estava conversando no começo, comecei a colher essas leituras que eu ia tendo do pássaro, eu percebi a importância de você também ressignificar essas dores, porque é uma história que acessa mulheres em lugares tão profundos e elas me trazem isso. E o que a gente faz a partir disso? A gente faz o quê? A gente é quem a gente tem que mergulhar, né? Como a gente estava conversando, na nossa essência e ser feliz e nos conectar com os nossos sonhos e tentar ter uma vida digna é o que a gente merece. Então eu fiquei com muita vontade de contar essa história num ponto de vista com mais esperança, que pudesse trazer uma energia bonita para quem lê, uma coragem de ser quem somos, assim, de buscar o que a gente deseja. Então era esse o meu desejo e fico muito feliz que chegou em você. Ah, que bom. Chegou. Chegou também essa possibilidade da conexão com as pessoas, né? Ela ainda é Sim, possível. Com a arte. Com a arte você deixa isso muito claro, mas com as pessoas também, né? Quando a muito, assim. gente, quando a gente está perto um do outro, a gente consegue ressignificar muita coisa, né, Aline? Consegue se curar, né? É nesse processo coletivo que acontece a cura mesmo. Opa! Linda. Pequena coreografia do adeus. Muito obrigada. Obrigada, Adri. Um prazer conversar com você.